Olá, sejam bem-vindos a mais um Frequência da Alma. Eu aqui de novo, Juliana Gnanzer, terapeuta integrativa, junto com a Cris, essa maravilhosa aqui, cheia de espiritualidade, Cris Charneski, para trazer toda a experiência dela, o conteúdo espiritual para a gente conhecer um pouquinho, de bravar um pouquinho mais essa história aí de espiritualidade, de energia, e do que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode fazer de diferente para melhorar, para aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então hoje a gente vai trazer um tema aqui bem especial, a gente vai falar um pouquinho de glândula pineal e a percepção espiritual. Então a glândula pineal, ela fica localizada mais ou menos entre os olhos aqui, e ela é falada desde o Egito Antigo, né? Ela é chamada de o terceiro olho, tem várias formas de se falar dessa glândula que tem uma ativação maravilhosa, porque a gente pode realmente ter percepções mais sutis através dela. Então eu quero que a Cris fale um pouquinho para a gente, explique um pouquinho dessa glândula, de como que ela funciona. Vamos lá, Cris. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, gente, a glândula pineal ela é essencial para uma canalização mediúnica, para uma clarividência, para uma vidência, para percepção. Essa glândula ela é ativada, claro, dentro do com o nosso chakra frontal e o nosso chakra coronário, tá? Ela pega mais ou menos aqui, ela faz essa ligação aqui, passa por todo o nosso coronário. É uma glândula de energia comunicativa entre o espacial e o terrestre, entre o astral e a matéria, entre as outras dimensões e a nossa, tá? E ela nos traz o conhecimento além da lógica, que é o que a gente percebe, né, dentro da nossa mente lógica, tá? É o que a gente enxerga com os olhos materiais, é o que a gente toca com as nossas mãos, é o que a gente pisa, é tudo que é concreto para nós dentro da matéria, tá? São conhecidos como uma coisa lógica. A glândula pineal, ela já vai além. Ela já vai te dar um direcionamento além de perceber, conhecer, entender, ter a comunicação, tanto na canalização como na clarividência ou vidência, tá? Porque é um fator mediúnico, ela está muito ligada à mediunidade. E, claro, né, aos paranormais, que é uma glândula que você não precisa ser médium para desenvolver, tá bom? E Cris, quando você falou ali que ela ativa os nossos... não sei se você falou, né? Mas eu tive assim, a vontade de perguntar sobre a ativação dos 5 sentidos. Muito bem, sim. Ela ativa todos os nossos 5 sentidos, mas de forma bem mais elevada, tá? Ela vai trabalhar de forma mais elevada. Ela vai fazer com que você perceba, com que você sinta, com que você escute, com que você veja de uma forma bem mais aberta, bem mais clara, aquilo que os olhos da Terra não enxergam. Ou seja, ela vai tirar esse véu. Ela vai começar a tirar, a desmembrar esse véu para que você tenha acesso e a comunicação com os seres, com entidades, com guias, com as esferas, tanto da vibração mais ativa, elevada, como as de baixa vibração. Fala-se muito, né, Cris, que as pessoas, ao longo dos tempos, aí, acabaram bloqueando um pouco a glândula pineal através da nossa alimentação, né, do cloro que tem na água, do flúor que tem na pasta de dente. Sim. Tem várias coisas que atrapalham a gente, inclusive o celular, o computador, essa radiação toda em cima da gente, diminui toda essa percepção. E a gente precisa trabalhar de alguma forma essa percepção para que ela vá melhorando, para que ela vá se expandindo, para a gente sentir esses 5 sentidos. Mas para isso a gente precisa parar, se focar. Então, qual técnica, Cris, hoje que você acredita que quem não tem já isso desperto, o que pode fazer para melhorar? Então, a gente tem vários fatores aí que nos impedem de ampliar essa glândula, né? Várias situações que impõem a gente a não enxergar o que é real, que a gente vive num mundo ilusório. Sim, sim. É um mundo ilusório, a matéria já fala isso.
é o mundo ilusório, o mundo que a gente vê. A gente não enxerga a realidade. Para a gente tirar, começar a aprimorar essa glândula, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar no invisível. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Uhum. A grande maioria que acredita, né, frequenta um culto, um segmento religioso, um templo, uma casa, a grande maioria, se não todos, acreditam em Deus. Ok? Sim. Ok? Mas alguém já viu Deus? Não. Não. Ninguém viu Deus. Todos nós sabemos que existe uma energia criadora que é chamada de universo, que é chamada de arquiteto, que é chamado de mestre, que é chamado de criador, mas ninguém viu essa energia. Então a gente tem que começar, peraí, existe alguma coisa ali que me deu vida. Porque a ciência ela vai te explicar sobre a célula, ela vai te explicar sobre o átomo, ela vai te explicar sobre tudo. Agora, como que ela vai te explicar sobre o desenvolver do teu pensamento? Como que ela vai te explicar o desenvolver do teu raciocínio? Como ela vai te explicar que em cada país se fala uma língua diferente? Espera aí, como assim? De onde surgiu isso? De onde surgiu isso? Ela não vai explicar. Excelente. Porque a explicação só vem de uma forma. Seres, o Criador, o Pai, o grande gestante ou a grande gestante dos planetas, só vem do maior. Então a gente já acredita em algo que é invisível. Ponto. Outra coisa muito importante, pensamentos negativos. Insegurança, medo, receio, dúvida. O se é um problema na vida de todo mundo. O se é um problema. Você traz uma série de pensamentos negativos. Você vai atrair coisas negativas. A tua glândula ela vai ficar totalmente contaminada por essas coisas negativas. É o gatilho, né? É o gatilho. A dúvida. A dúvida. O medo. Se eu acredito, se eu sou muito materialista, se eu vivo muito eu nasci, eu cresci, eu morri assim. Acabou, não tem glândula que vai despertar, não vai abrir de jeito nenhum. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, né? Assim, sou sempre assim. Pois é, síndrome de Gabriela. Se você vive desse, não vai despertar. Agora, se você quer acionar a minha glândula pineal, preciso calcificar ela, eu preciso despertar ela, eu preciso ampliar ela. Quem não tem uma prática mediúnica, um desenvolvimento, quem não frequenta nada, mas quer ter uma conexão com o seu eu interior, que começa por ele, né? Desde já a gente fala que a glândula está dentro, sim, ela não está fora. Uhum. Você não vê a glândula do lado de fora, ela está dentro. Então você vai começar com o seu eu. É muito importante, que se faça meditações. Tira um tempo para meditação. 20 minutos, 10 minutos que seja, vou meditar todos os dias. E o que é meditar? É você entrar em harmonia consigo mesmo, silenciar a mente, buscar silenciar a mente, buscar silenciar a sua mente, fazendo uma meditação através da respiração. Exercício de respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Quando você puxar 7 segundos aqui, segurando aqui no abdômen, e aí você solta. Mentaliza um ambiente propício para você. Mentaliza a luz, mentaliza uma praia, mentaliza um jardim, mentaliza qualquer esse tipo. Você vai ver que a tua glândula vai começar a desbloquear. Você vai fazer esse exercício 1, 2, 3. Na 4ª vez você já vai ter tem uma sensação, tem uma percepção, escutei alguma coisa. Tem algo vindo até mim. E aí você continua. Não tem como não acontecer, né? O que a Cris está falando aqui é a forma da gente exercitar essa pineal. Então isso é muito importante, porque realmente as pessoas hoje, na correria do dia a dia, ninguém quer parar um minuto, né, para refletir, às vezes até o que falou, o que fez, os sentimentos, né? Então é difícil para as pessoas hoje em dia pararem para fazer, mas se você quer, você só busca essa, não tem outro caminho. O caminho é respiração, como ela falou aqui, respiração consciente, que a gente traz
no momento, para aqui agora, a gente começa a ter a percepção de por onde está passando essa respiração, a gente está alimentando todo o nosso pulmão, de cima a baixo, até embaixo das costelas. Então, assim, a gente tem essa noção do nosso corpo, a gente tem a noção da nossa mente, da gente desligar, porque é muito difícil. Eu fiz uma prática uma vez de 10 dias de silêncio, eu fiquei quase louca, vários momentos, eu queria matar graças a Deus não tinha ninguém em volta e eu não podia falar. Então, assim, foi uma coisa bem difícil, porque no começo o estado mental ele é muito confuso, né, da gente. Então a gente fica muito passando ideia, passando história, passando na cabeça. Aquele momento que eu tive ali de 10 dias foi para esvaziar, para eu poder começar a entender como meu cérebro estava emanando informações para mim. E eu comecei a entender o que vinha na minha cabeça, quais eram os pensamentos repetitivos, como que eu formava meus pensamentos e os gatilhos. Isso é bem importante quando a gente começa a querer olhar para a nossa percepção de si mesmo, de como que a gente age e reage com as pessoas, e ir ativando essa pineal. Né? Ela falou da respiração, falou da meditação. E Cris, o que você fala para mim das intuições? Você acha que acho que foi isso que você falou até, né? Em algum momento você vai começar a escutar, né, alguma voz conversando com você, porque essa concentração vem. Sim, sim. E vai aguçar a intuição, porque a intuição todos nós temos, nós somos mediadores, então, independente de segmento ou religião, todos nós somos mediadores da verdade, claro, da realidade. Sim, sim. Então, essa intuição ela vai aguçar mais ainda. Uhum. E quando a gente fala de concentração, de chakra frontal, a gente também está falando de sonho. Isso. Né? Vai aguçando também o sonho. Vai. As pessoas têm, às vezes, a percepção de que quando elas dormem, nada está sendo trabalhado, mas, na verdade, você também trabalha quando você dorme. A sua glândula pineal, principalmente, ela também está trabalhando. Então, os seus sonhos, mesmo que eles não sejam lúcidos, você está dormindo, você também está numa atividade de trabalho, de concentração, que você precisa entender que você está desenvolvendo. E às vezes a gente vai receber aí durante o nosso sonho algum tipo de informação, de simbologia para a gente poder interpretar, porque é o nosso inconsciente mandando um feedback para a gente. Exatamente. E a Cris já contou aqui nos capítulos anteriores, espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, assista, porque tem muitas histórias interessantes dela aí. Cris, eu tenho sonhos, assim, às vezes, né? Eu sinto que eu tenho alguns sonhos muito reais, que parece que eu estou tocando as pessoas. E eu toco, às vezes, em pessoas que já foram, que eu gosto muito, mas é muito raro. Né? Eu já tive experiência com a minha avó 2 vezes de encontrá-la num sonho. E é uma avó que, lógico, eu tinha um carinho muito grande, um contato muito grande com ela. E eu tive longe dela logo, no falecimento, não foi enterro e tal. Isso para mim foi muito difícil. Então eu acabei encontrando com ela, tem 15 dias aí no meu sonho. E eu sempre, quando acontece esse tipo de coisa, eu toco nela e eu falo, vó, que coisa linda, vó, você tá aqui, eu sinto você, eu pego na pele dela, eu sinto a pele, a dobrinha, assim, das rugas, e eu sinto aquela coisa da gente poder conversar e indagar, porque antes eu ficava tão pasma no meu sonho que eu não tinha consciência que eu podia falar. E hoje, com o tempo, eu entendo que eu consigo falar. Então, assim, é uma expansão realmente de consciência, que agora eu já penso na minha oportunidade de, na hora do meu sonho, fazer as perguntas que eu quero. Então, Cris, me fala um pouquinho, como que é isso na tua vida, dos teus sonhos? Porque eu acho que você sonha, às vezes até durante o dia, assim, pelo que você me fala. Me conta um pouquinho como que acontece com você. Então, eu fui buscar esse conhecimento, né, para saber o que acontecia comigo, justamente porque eu quis identificar o que é sonho e desdobramento. Eu não sabia sobre a diferença. E aí eu procurei pessoas que entendiam e tal, que me orientaram, me auxiliaram. Olha, é mais ou menos isso e isso. Mas por que você está falando isso? Porque eu estou tendo sonhos que estão acontecendo. E estão acontecendo. Eu não sei se foi em 2011, 2012, não, perdão. Ou foi em 2013 ou foi em 2014, eu não me lembro o ano. Mas eu tive um desdobramento em que eu vi uma equipe de pessoas como se tivesse... pareciam ambulâncias, tá? Aquelas ambulâncias. E um mentor disse para mim assim, eu identifiquei como mentores, disse para mim assim, precisamos ir no local, eu preciso de você.
Falei, tá bom. Ali eu não sabia que estava desdobrado. Falei, tá bom, não vem com a gente. Nós fomos. Eu me lembro que nós passamos, assim, nós estávamos no local onde ele falou comigo e, de repente, a gente já estava no local que ele queria. E aí ele disse para mim assim, olha, você vai precisar ajudar o pessoal que está naquele avião. Nossa. Gente, me desculpa, eu estou super... eu estou me recuperando do resfriado, mas estou com muita tosse ainda, enfim. É uma gripezinha que tá dando. Pois é. Sabinha não, né? Uma gripe mesmo. Sabiose, eu estou aqui passando para junto. Tá nada. Aí o que acontece? Ele falou, preciso que você ajude aquele pessoal que está no avião. E quando eu olho, eu identifiquei uma torre enorme, o avião caído, né, todo... E eu falei assim, mas como eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar? Você precisa falar com eles para sair dali de dentro. Mas eles já tinham caído ou não? E aí, eu fui direcionada para o local, eu fui para o local, e de dentro, e saí, comecei a chamar as pessoas que estavam ali dentro. E aí saiu uma mulher, que se identificou como uma professora. E ela falou assim para mim, eu preciso que você me ajude a tirar meus alunos daqui de dentro. E eu falei, claro, fica tranquila, vocês todos vão sair daqui. A gente veio para ajudar. Só que eu achei que eu estava num resgate, eu estava vivenciando tudo aquilo. E aí ela chamou, eles estavam todos de preto, todos eles estavam vestidos de preto. E ela chamou todos os alunos, adolescentes, pareciam adolescentes. Mas eles saíram de dentro da sala? Se eu não me engano, tinham 16. Nossa. Se eu não me engano. E eu fui conduzindo, e aí o pessoal do socorro, pareceu médicos ajudando, e pá. E eu conduzindo eles, o pessoal saindo, e ela falando, não fique com medo, eles estão aqui para ajudar. Eu falando para eles, vai ficar tudo bem. Só que eu não vi ninguém machucado. O avião estava em destroço, mas não tinha ninguém machucado. Ok. Terminamos de tirar eles dali. O mentor vira para mim e fala para mim, olha, tá tudo certo, agora você pode voltar. Quando eles falam para mim, pode voltar, é de imediato. Na mesma hora eu voltei, retornei. Ok? Quando eu acordei, eu mandei o que eu achava que era sonho, eu mandei para o grupo. Tive um sonho assim, tal, não sei o que, perere, acho que vai acontecer alguma coisa. Eu falei com 2 amigos meus. Nossa. Eu acho que ou aconteceu alguma coisa ou vai acontecer, eu não sei. Aí um dos meus amigos falou, aonde? Eu falei, na França. Por que você acha que é na França? Eu falei, porque eu vi uma torre, que parecia a Torre Eiffel. Dito feito. 2 dias depois, um acidente de avião na França, com a professora para os alunos. Isso está no jornal, está no... Ai, eu quero fechar, gente. Isso está no... E nesse dia eu entrei em crise. Nossa, tô vendo. Porque eu falei com os mentores, o que vocês estão fazendo comigo? Como que existe... Vocês me chamam para ajudar. Então, entendi. E eu não consegui fazer nada, foi todo mundo, inclusive o aluno, a professora com os alunos. E aí o mentor se aproximou de mim, aí a clarividência. Aí o Marco Aurélio se aproximou e falou comigo, olha, a gente precisa do teu ectoplasma, porque eles não conseguem nos enxergar. E a gente precisa que você resgate. Você foi a um tempo futuro, realmente. Para eles não existe tempo. Sim. O Marco Aurélio, a Cicana Najara, olha, na nossa esfera não existe tempo. Sim. Nem para os índios, né? Nem para os índios. Mas os índios, se você vai na aldeia deles e você vai sair da aldeia, você se despediu, acabou. Para ele não vai te ver nunca mais. Exatamente. Não tem isso de futuro. Ele falou, para vocês, você foi no tempo futuro. Faltavam 2 dias. Mas você conseguiu resgatar, você conseguiu ajudá-los. Ali foi que eu entendi o propósito né? Então foi lúcido, foi um desdobramento. Ali eu entendi o desdobro. Aí fui buscar isso tudo e tal. E tive outra experiência também, que foi certeira no dia do incêndio da Boate Kiss. Eu me desdobrei, eu estava dormindo em casa de madrugada. Fui chamada. Não sabia, eu segui no local, tinha uma ponte para atravessar, nós atravessamos a ponte. Nós atravessamos a ponte, eu via vários carros passando e, de repente, eu vi um local pegando fogo.
E aí o mentor disse para mim, olha, você precisa ajudar a todos que estão saindo e a todos que ainda estão presos a virem para fora. Nós vamos resgatar, nós vamos entrar. Eu, como? Está tudo pegando fogo. Ele, fique tranquilo. Está pegando fogo na esfera terrestre. Aqui não. E aí a gente a resgatou. E eu acordei nessa madrugada, fui direto no grupo, botei, na mesma hora não sabia de nada, eu tinha acabado de acordar na mesma hora, uma das minhas médicas, que é a Viviane, falou, mãe, liga a televisão agora. Deixa eu te falar uma pergunta, então. Você me falou que você viu as pessoas vestidas de preto. E aí, nessa experiência, eles também saíram de preto? Não. Eles estavam com a roupa que eles estavam no dia, na hora, comemorando. Era uma gritaria, era todo mundo desesperado, em pânico, e a gente tentando reunir, acalmar, orientar, e não estava só eu como médium, existiam outros E médicos. você acha que essas almas já tinham consciência da morte naquele momento ou não? Existiam umas que sim, e existiam outras que não queriam se libertar do corpo de jeito nenhum. Nossa, que De jeito nenhum. E aí você precisa, a gente não tem esse poder, mas os mentores adormeciam eles para poderem encaminhar, resgatar, fazer o trabalho. E dentro do plano espiritual, dependendo do teu grau, você tem, do grau de elevação, né? Se você tem uma vibração mais baixa, você tem 2 horas para decidir se você vai ficar ali ou não. Ajudando essas pessoas. Não. Quando você é resgatado. Tá. Quando você é resgatado, você é levado para um pronto-socorro. Legal saber. É um pronto-socorro, um pronto-socorro de ajuda, de auxílio. Você vai para esse pronto-socorro e é atendido. Ali, eles vão te dar todo o suporte, porque ali os espíritos não sabem que não estão machucados, que não estão queimados nem nada, eles plasmam aquilo. Então, eles vão ficar adormecidos e tal. E quando eles acordam, eles têm 72 horas para decidirem se vão ficar dentro de uma vibração positiva, elevar e saírem para um hospital, para uma colônia, ou se eles vão permanecer ali. Nossa. E esse movimento aí de ir para esse local de pronto-socorro, ele é próximo da Terra? Como que é? Ele vive na 4ª dimensão, ele é construído na 4ª dimensão. Então, assim, na minha casa, lá na Casa Universalista, nós temos um pronto-socorro chamado Casa da Luz, é de resgate imediato. Esse pronto-socorro foi me apresentado há algum tempo, eu tive com os mentores, trabalham nesse pronto-socorro 8 assistentes, com mais 4 médicos, e só pegam casos bem complicados, de vibrações bem densas. Espíritos que estão bem em sofrimento, muito sofrimento. Muito sofrimento. Interessante, isso eu não imaginava. E Cris, vou mudar um pouco assim, né? Mas é maravilhosa essa explanação, essa história. Mas e assim, o sonho não, o desdobramento do passado, você já teve alguma coisa, alguma vida passada? Você já acessou? Eu acessei, já não foi num sonho, foi num tratamento terapêutico. Um terapeuta que é de confiança minha plena, que é o médium da minha casa, que cuida de mim, que é o Carlos André. Perfeito, tem vários cursos e está fazendo faculdade. É o que eu conhecia, né? Isso. E o Carlos André cuida aqui dessa pessoa, né? Que é uma pessoa como todo mundo, é um ser humano que todo mundo precisa de cuidado. Exatamente. Né? Mais do que todo mundo, porque cuida de todo mundo tem que exatamente. Né? Tem os meus equilíbrios, tem os meus desequilíbrios, campo emocional também. Então ele cuida muito de mim. E aí, numa dessas terapias, eu desdobrei e fui parar numa montanha, num lugar muito alto. E eu percebi que todo o desdobramento meu durante as terapias são numa montanha. E no 3º tratamento foi me dito que eu fui uma pessoa, eu fui do Oriente. Eu tive uma encarnação no Oriente, na China. Legal. E eu era uma sacerdotisa. Aliás, eu era conselheira eu fui conselheira
do império, não era do imperador, do império. E eu me tornei sacerdotisa. Isso numa encarnação, numa das minhas encarnações. E não sei, né? Eu fui empurrada dessa montanha. Você voltava aí toda vez. Sim, para resgatar alguma coisa. Exatamente. Quando eu digo não sei o motivo, não sei se isso foi alguma coisa que eu fiz, né, de errar, ou se quiseram me calar, eu não sei te dizer, mas eu fui. E também acessei uma outra vida que eu desencarnei, eu devia ter uns meus 6 ou 7 anos de idade, numa praia, só que eu era de uma tribo indígena, não do Brasil, do americano, e eu desencarnei afogada, né? Morri afogada como criança. E você acha que tem conexão com alguma coisa que você viveu agora, por isso você teve essa oportunidade? Tem sim, porque eu sempre tive medo de mergulho. Eu adoro mar, eu adoro ir para a praia, eu adoro mais entrar na água. Eu entro na água, só que mergulhar, eu só aprendi, eu não gosto, mas só aprendi a mergulhar nos meus 55 anos. Eu estou com 55 anos. Eu sempre tive medo de mergulhar. Independente, isso, da imersão. Eu tinha pavor. Eu falei, gente, como eu gosto do mar, eu gosto de nadar, mas tenho pavor de mergulhar. Mas e aí, o que você sente hoje? Já não sinto mais esse medo, não. Já ficou de boa. E você acha que foi quando você acessou a Foi depois que eu acessei, foi. Liberou o trauma? Foi. Depois que eu acessei, eu comecei a liberar esse trauma. E aí foi em terapia que você foi? Foi uma terapia. E você fez especificamente para descobrir o bloqueio com a água, o trauma com a água? Então, eu fiz para mim, eu conversei com ele, falei, eu estou equilibrada emocionalmente, mas eu tinha recebido uma notícia não muito boa. E aí eu falei para ele, filho, você faz uma terapia comigo hoje? Só para me manter equilibrada, porque eu tenho medo que essa notícia, mais para frente, ela vai me desequilibrar. Ele não faz, claro. E fui, ele me atendeu, e nessa terapia eu consegui. E foi foi regressão mesmo de vidas passadas ou não? É outro tipo? Não, ele fez. Eu gosto muito da terapia que ele faz com o som. Tem o xamã e tem uma outra. Theta Healing. Isso. Isso. E aí. Né, isso, eu vou a mundos que você. Nossa, irmã. É uma delícia. Nossa. Não, eu estou te perguntando porque eu comecei a acessar coisas do meu passado durante o dia. Então, toda vez que eu vou fazer floral para algum paciente, às vezes eu acho que não tem nada a ver com o paciente. Mas quando eu paro para pegar nas minhas coisinhas de floral, eu acesso a vida passada. E aí vai dando continuidade, vai me mostrando que eu já fui, né? Eu já me vi como um senhor, fazendo aquilo, brigando com uma pessoa, assim, né, velho, assim, reclamando com a pessoa, poxa, você tá mudando de lugar, eu já não enxergo mais, você tá mudando minhas coisas de lugar, daqui a pouco eu não vou conseguir fazer, né, eu acho que era floral, ou era homeopático, era fitoterapia, era uma coisa assim. E assim, eu sinto que eu acesso, aí durante o dia isso acontece, vai fechando a minha vista, e eu não consigo mais, eu tenho que parar e concentrar, porque eu sinto que tá vindo uma história para eu entender, né, de alguma coisa passada, uma mensagem. Mas é engraçado que isso vem para mim e eu não tenho a nítida impressão de que, bom, talvez seja falta minha, né, eu não consigo conectar. O que eu conecto que é um Dharma. Eu já fiz, faço hoje. Sim. E aí sintonizou e trouxe a informação para mim. Sim. Agora, eu já fiz regressão também de vidas passadas. E porque eu tinha um problema no joelho, na cervical, estava com um vitiligo. E eu queria entender tudo aquilo. E aí eu fiz a regressão de vidas passadas. É engraçado porque eu acessei 4 vidas completamente diferentes. E no final de cada vida, eu era morta, né? Chegava o momento da morte. E a morte é muito dolorosa, então eu sofri a cada regressão. Então, era difícil de voltar e tal. Mas é interessante demais que, com o tempo, eu comecei a sintonizar os porquês dessas vidas passadas, dessa informação. E aí, quando eu cheguei na 4ª vida passada, eu falei, chega, agora eu não quero mais. Obrigada. Agradeço o terapeuta. Amei o que eu fiz. Quem sabe um dia eu continue e recomece.
mas hoje eu sinto que veio o que tinha que vir de informação, Com certeza. sabe, para eu conectar com as minhas dores, o que estava acontecendo e tudo mais, e ir adiante. Mas eu acho isso tudo tão intrigante, porque eu também em renascimento já acessei dentro d'água, que eu também fiz um curso de renascimento, eu faço esse renascimento nas pessoas, que é através da inspiração também, e dentro d'água para a pessoa se imaginar dentro da barriga da mãe e acessar traumas que impedem hoje dela. Sim, sim. Então, eu acessei também uma vez dentro d'água, uma morte dentro d'água, mas eu olhava para aquele rio, aquela coisa linda, e eu falava, ai, que lindo, eu nunca pude entrar antes aqui, e eu fui morrendo, eu me deixei morrer, e, enfim, foi uma história. Mas eu acho muito legal que isso tudo tem a ver, né, com essa glândula pineal, e é daqui que vem isso tudo, todas essas informações. Tem uma janela que se abre. Pois é, e eu acho até que tem os armáriozinhos atrás, assim, né, com várias informações, tudo que a gente viveu. Mas e a gente vai interessante dizendo, retornando aí, né, na parte de você acessar o passado, é que a parte da montanha, eu sempre quis saber porque que eu nasci amando os orientais, como é que pode? Eu nasci muito brasileira, amando os orientais. China para mim é tudo. China para mim é uma coisa maravilhosa. Cara, nossa, minha vontade era de conhecer a China. Porque eu não conheço a China. Diferente da gente. Eu não de avião, tem pavor de andar de avião. Eu falei, não é possível. Eu tive alguma coisa, não é possível. E nessa terapia, acessou isso. E aí, mas eu já tinha acontecido 2 vezes, da montanha, eu quietinha e tal. Aí, na terceira vez, eu descobri que eu tinha caído. Eu fui empurrada nessa montanha. Cresci esse medo de altura. Pois é. Foi um voo. Exatamente. Só que na hora, dentro dessa informação, quando eu fui empurrada, não sei quem, veio uma gigantesca águia e me pegou. E essa águia passou por mim, passou comigo por lugares maravilhosos, lindos, uma paisagem. Nossa. Experiência. E quando nós chegamos à frente de um rio, a água cristalina, eu achei que a águia estivesse falando comigo, porque a águia é gigantesca, eu estava segurada pelas costas, e ela falou, agora você vai mergulhar e sentir toda a purificação e limpeza que a gente está fazendo. E ela me deixou dentro daquele rio. E ali, a coisa mais maravilhosa do mundo, a sensação. E quando eu me purifiquei toda, ela me pegou novamente. Quando ela me pegou, ela me levou novamente à montanha, e aí eu despertei. E foi uma coisa que assim, eu falei, cara, nossa, foi perfeito, muito. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia holística, ser tratado, ativar esse conhecimento, ativar essa glândula, se permitir. Sim. Porque tem pessoas que não se permitem, tem pessoas que querem viver só as sensações da matéria, é porque não conhece as sensações do espírito. Obviamente, nós estamos vivendo numa terceira dimensão que está dando um salto para a quinta. Muita gente já despertou para a quinta dimensão, tá? Muitas pessoas. Mas a gente precisa vivenciar, a gente vive, a gente não é carne e não é osso, a gente vive na carne e no osso. Só que a gente precisa vivenciar o merecimento da realidade. Sim. Que é você estar dentro de uma vibração, de uma frequência elevada, onde seres estão ali o tempo todo com você, se comunicando. Sim. Aonde que eu imaginar que uma águia ia fazer isso comigo? Nunca, mas foi. Lindíssimo, lindíssimo. Então, essas experiências aí de tanta terapia que tem, né? A barra de Assis, ela te ajuda também, barra de Assis. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Porque a gente está falando da terapia como ferramenta para te ajudar a desenvolver a tua pineal. Também tem a barra de Assis, ela acessa 32 pontos da tua cabeça, então ela acessa dinheiro, ela acessa saúde, riqueza, ela acessa, meu Deus, já são 32 pontos, são várias coisas, eu não lembro tudo aqui, mas você começa a trabalhar realmente seus caminhos mentais, e ali só na terapia você já começa a acessar
outras histórias de vida ou desdobramentos, como a Cris falou. E você que ainda não se deu a oportunidade, procure, porque isso é muito legal. O renascimento, as vidas passadas, o reiki xamânico. A gente tem um amigo também que faz Sírios. Eu já desdobrei milhões de vezes. Já conhecia e... Incrível, né? E tem sala também de arcturianos, cura arcturiana. Tem tanta coisa para a gente desdobrar, para a gente trabalhar, para a gente viver, e através dessa pineal, né? Que através da pineal. E desbloqueando ela, porque já que a gente, de alguma forma, foi endurecendo ela, né? Cristalizando ela, a gente precisa hoje trabalhar para que ela seja, cada vez, ela possa atingir essa expansão de consciência, né? E, na verdade, essa glândula pineal, dentro dela tem cristais. É de hematita ou apatita que tem dentro? Acho que é... Se eu não me engano, é hematita. Hematita, eu acho que sim, enfim. Hematita ou apatita, agora não estou lembrando exatamente. São cristais. Então, imagina que você também é cristal, você está vibrando, né? Nós somos uma antena, né? O tempo todo vibrando. Então, o que você está captando hoje aí para se elevar? A gente fala tanto de Wi-Fi, a gente depende do Wi-Fi. Se você acredita no Wi-Fi, você acredita que você também é energia, você também está captando, dentro de você tem cristais, então você se sintoniza. Então, se hoje você está se sintonizando pouco, está na hora de sintonizar mais. Aqui a gente falou de várias terapias, a Cris falou dessa experiência que você pode ter através da respiração sozinho em casa, através de uma meditação, enfim, estados de consciência, de foco que você se coloca. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem limite, mas ele tem muita coisa para a gente descobrir. E a gente descobre quando a gente tem intenção. Quando a gente coloca o foco, quando a gente coloca a atenção, para a gente poder despertar tudo isso aí dentro. E aí, eu pergunto para vocês, essas viagens, essas intuições, o que vai levar vocês? Vai levar vocês a ter essas experiências também tão divinas, né? A gente fala aí, a gente falou nos outros bate-papos que a gente teve aqui, dos nossos mestres, dos nossos guias, dos nossos anjos, dos nossos guardiões. Como que está isso hoje na sua vida? Será que você já tem uma comunicação com eles através de sonho, através de algum desdobramento? O que está acontecendo? Se você ainda não fez, faça, porque olha só, aqui a gente está hoje abrindo portas aí de um mundo que é real, né? Que a gente não vê se a gente não estimular. Né? Tem pessoas que já nasceram com isso, mas se você puder hoje, faça esse tipo de terapia, faça esse tipo de exercício para que você possa desenvolver sua pineal e trabalhar com mais clareza, com mais profundidade nisso tudo que tem em volta de você e modificar, quem sabe, esse seu caminho e ter um entendimento melhor do que você veio desenvolver aqui na Terra. A Cris, quando ela fala aí de todas essas experiências, eu fiquei com uma pergunta, ainda bem que eu anotei. Cris, você falou do plasma, que você tinha muito plasma. Uma vez eu escutei um médium me falar que quando a gente trabalha bastante, a gente produz muito esse plasma. Todo mundo produz, né? Mas os trabalhadores vão produzindo mais e é uma capacidade energética que ajuda outras pessoas. Exatamente. Então você deve estar com a capacidade Sim, existem outras pessoas também que têm muito ectoplasma, que são as pessoas imperativas. Elas têm muito ectoplasma. Elas não precisam falar absolutamente nada. Elas já estão doando. O ectoplasma já está doando. E são geradores. São geradores. Tem pessoas que conseguem movimentar objetos, materializar alguma coisa, ou a grande maioria tira fotos. Eu vou trazer essas fotos aqui para vocês. Traz pra gente. Eu tive um lugar na casa que tirou fotos, ele é super imperativo. Ele tirou fotos da minha manifestação com a minha guardiã, né, que é a Dona Sete Punhal, que é uma pombogira dentro da prática de Umbanda, e não saiu a Cris. E essas fotos não saíram várias coisas. Isso. Às vezes a gente consegue passar aqui para eles. Não, a gente vai conseguir passar. Não só isso, essas fotos foram até para a mão de fogos, para ver se realmente ela foi para os Estados Unidos e está lá. Foi comprovado que é verídica. Você vê a energia dela. Você vê a energia dela, é surpreendente para todos, né? Eu mesmo me surpreendi. E foi justamente esse Odan que tirou. As pessoas imperativas, elas produzem muito. É interessante você falar isso, que hoje cada vez mais a gente está tendo essa classificação, né, das pessoas de
de terem autismo, de terem algum tipo de manifestarem alguma coisa diferente isso, que nós ainda não conhecemos, né? E a grande maioria dos médicos identifica como doença. E aí você vai ver, não é doença. É algo ali que está, olha, manifestando, né? Manifestando, desperta. São informações novas do universo, né? Sim. Do planeta. Enquanto a gente está em evolução, as crianças também estão em evolução, as crianças, o novo humano, né? O novo ser humano que vem aí. E a gente precisa observar, entender o que vem. Olha que importante a gente saber que eles têm mais plasma, né? Eu tenho ectoplasma, eu tenho um grupo de amigas que eu estava falando esses dias, né? Elas são... Tem um desenho humano, que é um outro tipo de terapia também, que classifica as pessoas. Sim. E aí, você conhece? Eu acho que eu já ouvi falar. E aí classifica as pessoas como gerador manifestante. Tem vários tipos de classificação. E aí, esse grupo, elas são 4 geradoras manifestantes. Então, às vezes, tem algum trabalho espiritual para fazer, já chamam elas, porque elas trazem essa sustentação. Nossa, elas têm toda essa energia. Então, é bacana a gente se conhecer. Autoconhecimento é para isso, para a gente poder trazer, para a gente poder informar as pessoas. Então, a gente está aqui nesse canal, né, queridos, hoje, falando com vocês, para vocês também expandirem isso que tem com vocês, a gente falar sem tabu, com toda a liberdade que a gente possa, para a gente explorar isso, para a gente usar para a gente crescer, para a gente desenvolver, ajudar o próximo. Tem tanta gente precisando dessas informações, tem muita gente se sentindo um pouco doida, um pouco louco. Quem nunca se sentiu um pouco louco, sentir alguma manifestação espiritual e olhar para o lado, ninguém sente o que a gente está sentindo. Então, se hoje você também está se sentindo assim, acompanhe a gente aqui, a gente vai falar mais. Talvez você se identifique mais, talvez você não se identifique tanto, mas essas informações podem ser usadas futuramente para vocês. Então, guarda aí com vocês essas informações. Espero que vocês tenham curtido mais essa live aqui com a gente. E a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, sempre com muito amor, com muito carinho. Essa doação aqui da gente desse canal é para que vocês cresçam junto com a gente vai ter um dia de perguntas e respostas, eu tenho certeza que vai ter um monte de perguntas e respostas, porque eu fiquei aqui doida para ir anotando, ainda bem que anotei uma ou outra aqui para ir perguntando para a Cris, então vocês vão ter a oportunidade de vocês de também fazer as perguntas de vocês. A gente, depois da 4ª gravação, que é hoje, né, a gente já consegue parar para, num próximo capítulo, vocês fazerem perguntas e respostas para a gente. Então, se quiserem deixar alguma sugestão, deixem, porque a gente, no próximo, a gente já abre com vocês a câmera direta aqui com vocês. Se gostaram, curtem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vai interessar, que vai ajudar, que vai acrescentar. Até as pessoas que vocês acham que não gostam, mas que serviria para elas, enviem, gente. Por favor, essa informação de conhecimento é muito importante para a gente transformar um mundo, levar conhecimento e trazer mais amorosidade, porque essa linha frequencial que a gente está falando é de crescimento, é de amor, é de prosperidade, de abundância, de tudo que Deus, o Criador, colocou aqui na Terra para a gente. Então a gente quer cada vez mais desvendar tudo isso aí com facilidade, para a gente poder conversar com vocês aqui diretamente, abrindo esse canal, para que vocês também deixem as perguntas e respostas de vocês. Então, agradeço vocês estarem aqui. E vou me despedindo, deixa a Cris também se despedir para até uma próxima. Um beijo. Bom, gente, agradeço a todos. Beijo de luz para todos vocês. Até a próxima, estaremos aqui. Até mais.